Fala, estudantes, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Hoje o tema é expressão algébrica. É, bem, cálculo algébrico. Para que serve esse pensamento matemático da expressão algébrica, por exemplo? Ó, vamos imaginar essa primeira situação aqui, ó. Eu tenho uma balança de equilíbrio, ou seja, aqui nessa balança, ela está dizendo que o lado esquerdo está pesando o mesmo que o lado direito. De fato, você tem um pezinho de 3 e um pezinho de 2. Então, eu tenho 3 mais 2. Isso é exatamente igual a um pezinho de 4 quilos, sei lá, 4 unidades de peso e 1 quilo, né? Do lado esquerdo nós temos aqui 5 quilos, 5 unidades, e do lado direito também temos 5, tá? Agora, olha esse segundo caso aqui. Eu tenho um pezinho desconhecido, acrescido de um peso de 3 e está em equilíbrio, com um pezinho de 5 acrescido de um peso de 2. Então, é possível encontrar aqui o valor desconhecido, que está chamando de x. É facilmente possível a gente encontrar esse valor. Basta você notar que no lado direito, a, a expressão aqui, 5 mais 2 é igual a 7. Então, que número que somado a 3 dá 7? Então, o x seria igual a 4, né? É isso, pessoal. A, a expressão algébrica, ela serve para a gente transformar problemas numa linguagem simbólica, matemática, e que, usando dessas ferramentas da igualdade, de comparação, uma coisa igual a outra, uma coisa maior que a outra, uma coisa menor que a outra, deduzirmos valores desconhecidos, né? Então, basicamente é isso. Então, tem aqui a definição. Ó. Equação é uma igualdade em que há pelo menos uma letra para representar um valor desconhecido. Então, nesse caso aqui, tem um exemplo para recordar. Nós temos uma equaçãozinha. ah, então, nós temos essa equaçãozinha aqui. 5 vezes x menos 8 é igual a 3 vezes x menos 12. Ah, então, qual que é a estratégia? Bem, estratégia seria a gente buscar deixar essa equação de uma forma em que as letras ficassem em um dos lados e os números do outro, para fazer essa comparação. Esses lados são chamados de membros. Então, o que eu quero, na verdade, é colocar as letras no primeiro membro e os números no segundo membro. Poderia ser o contrário, tá? Vamos lá. Deixa eu copiar a expressão aqui novamente. 5x menos 8 é igual a 3x menos 12. Eu deixei um espaço aqui proposital. O que eu quero que vocês pensem? Uma equação é uma balança. Então, se eu coloco um peso de um lado e eu coloco a mesma quantidade de peso do outro, por exemplo, se eu coloco mais 8 aqui e mais 8 aqui, a igualdade permanece. Tá? Então, esse é o grande raciocínio das equações. Essa é a lógica. Quanto que vai ser, por exemplo, menos 8 mais 8? Isso aqui vai dar zero. Tá? 3x. E aqui, ó, menos 12 mais 8 vai dar menos 4. Tá? Então, fazendo o mesmo raciocínio, agora eu vou pensar nesse 3x aqui, ó. Como ele é positivo, eu vou tirar 3x do lado direito e do lado esquerdo, tá? E aí, ó, ficamos com 5x
menos 3x, isso vai dar 2x. Aqui vai dar 3x menos 3x vai dar 0, menos 4. Por último, eu vou dividir por 2 desse lado, porque eu não quero saber o valor do dobro de x, eu quero saber o valor só de x. E eu vou dividir por 2 desse lado aqui também. Então, 2 dividido por 2 dá 1, é 1x. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, note que solução do problema x igual a menos 2. Tá? É interessante, ao final de uma equação, você substituir o valor de x na expressão. Tá? Fazendo isso, você terá a certeza de que não cometeu nenhum erro durante o processo de resolução. Tá? Então, aqui, ó, 5 vezes 2, 10. Regra de sinal aqui vai dar menos 10. 3 vezes 2, 6. Regra de sinal aqui vai dar menos 6. Menos 12. Aqui, então, vai ser 10 negativo com 8 negativo, menos 18. E aqui também vai ser 6 negativo com 12 negativo, menos 18. O que eu cheguei aqui, pessoal, ao final dessa substituição? Eu cheguei numa verdade. Eu cheguei numa verdade. Menos 18 é igual a menos 18. Isso acarreta que, se isso aqui for verdade, isso aqui também é verdade. E se isso aqui é verdade, isso aqui também é verdade. Ou seja, a solução realmente é menos 2, tá? Primeiro exercício. Uma técnica muito interessante para quem tem dificuldade em resolver equações. É pensar no x como se fosse uma mãozinha tampando, tá? Então, vou deixar para vocês aí, é bem tranquilo. Na questão 2, eu gostaria que vocês resolvessem todas essas equações, tá? Então, é tranquilo também, já fiz um exemplo. Na questão 3, temos um probleminha. Então, aqui acaba que você tem que pensar, né? Pensamento, talvez a parte mais difícil desse estudo matemático, da matemática, do nono ano, do ensino médio, é transformar um problema, uma situação de problema na nossa linguagem materna, obviamente, que é o português, numa expressão matemática, ou seja, o problema é escrito em uma linguagem matemática. Esse é o grande desafio. Resolver, sinceramente, se você resolve uma, você resolve todas. Dificilmente você vai errar. Você erra um sinalzinho, alguma coisa. Mas transformar, raciocinar, isso aí não seria a parte mais difícil. Então, olha só. Um grupo de amigos acabou de comer uma pizza. Então, eles vão lá, pediram uma pizza. Se cada um der R$ 8, faltarão R$ 2,50 para pagar a pizza. E se cada um der R$ 9, sobrarão R$ 3,50. Qual o preço da pizza? Então, um grupo de amigos. Eu não sei quantos amigos são. Mas ele também não está perguntando. Está perguntando qual o preço da pizza. A gente sabe que se cada um der 8, então 8 vezes a quantidade, 8 vezes a quantidade de pessoas, certo? Faltarão 2,50. Então, se faltou, significa que se eu acrescentar 2,50, isso aqui vai ser igual ao preço da pizza, tá? Por outro lado, ele está dizendo que a pizza, se cada um der R$ 9 vezes a quantidade de pessoas, sobrarão 3,50. Ou seja, se eu tiro 3,50, que sobrou, né?
Isso aqui é também igual ao preço da pizza. O que eu estou querendo, o que eu estou buscando no final é o preço da pizza. Mas a princípio eu não, eu tô, o meu problema está trabalhando em função da quantidade de pessoas. Nessa igualdade aqui que eu encontrei eu tenho aqui que A é igual a B e B é igual a C. Então eu posso usar a transitividade e concluir que A é igual a C. Então eu posso trabalhar com a primeira e a terceira expressão igualar a elas. Então vamos para isso chamar a quantidade de pessoas, vamos chamar de X, para ficar mais fácil de escrever essa expressão. Então vai ficar assim, ó, 8 vezes X mais 2,50 é igual a 9 vezes X menos 3,50. Olha, essa equaçãozinha é muito simples de resolver, né? Vamos subtrair menos 8x dos dois lados, primeiramente. Então vai ficar 8x menos 8x, aqui vai sobrar só o 2,50. E aqui vai ficar 9x menos 8x, né? Menos 3,50. E agora vamos somar 3,50 dos dois lados. Por que somar? Porque aqui, ó, eu vou eliminar esse cara aqui. Então vai ficar 2,50 mais 3,50, porque eu estou somando os dois lados. 9x menos 8x, e que vai dar zero. Então, pessoal, 2,50 mais 3,50 dá R$ 6. Ou R$ 6 não, 6. E 9 menos 8 dá x. Conclusão, x igual a 6. Por isso que não é R$ 6. Porque x é a quantidade de pessoas. Portanto, são 6 pessoas. E aí a gente consegue descobrir o preço da pizza, independente de qual equação que a gente for usar, né? Vamos usar a primeira equação. A gente tem que R$ 8 vezes 6 pessoas, faltaram 2,50, então estou acrescentando 2,50. Então, 8 vezes 6 é 48. Então fica 48 mais 2,50. Então 48, então fica R$ 50,50. Esse é o preço da pizza. Perfeito? Então é isso, pessoal. A parte mais difícil aqui é fazer essa interpretação. Aqui tem um probleminha bacana de raciocínio lógico, tá? Vou deixar para vocês. E aí agora a gente vai abordar aqui essa situação dos problemas, né? O X que você estudou lá no sétimo ano, ele é chamado de incógnita, o que você quer descobrir. Mas existe um outro contexto também muito importante que a gente tem que levar em conta, que também usa expressões algébricas, que é as chamadas variáveis. Então, olha só, as fórmulas matemáticas, elas são usadas nas ciências e em muitas atividades humanas. Por exemplo, um médico, ele usa fórmulas para calcular a dose certa de medicamento para uma criança. Um engenheiro também utiliza fórmulas para projetar pontes, prédios e aviões e etc. E o economista, ele aplica fórmulas para calcular a inflação, variação de preço do mercado financeiro e etc. Essas fórmulas, o valor do X, ele não é mais aquilo que a gente quer saber, que nem aqui o preço da pizza, ou quantidade de pessoas. O X em questão, ele é variável, ele vai variar através de uma linguagem que a gente vai ver mais para frente chamada funções, tá? Mas olha só o exemplo aqui, ó. Só para ficar bem claro. Renata vai fazer uma horta retangular nos fundos de sua casa. Então, imagina aqui, que ela vai fazer uma horta nos fundos de sua casa. A horta terá 6 metros de comprimento, mas ela ainda não decidiu a medida da sua largura. Então ela vai fazer uma horta nos fundos de sua casa
E ela decidiu que a horta vai ter 6 metros de comprimento. Mas a largura, chamada de L, ela ainda não decidiu, tá? Se Renata tem 22 metros de tela de arame para cercar a horta, se a largura da horta for 5,5 metros, a tela será suficiente. Então, olha só. E a quantidade de tela para cercar a horta é o que nós chamamos na matemática de perímetro, né? Ó, tela, 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 tela. A gente sabe que perímetro é a soma de todos os lados. Então, o que ela está falando aqui é o perímetro. Então, a gente consegue aqui uma expressão matemática. Se eu somar os 4 lados da horta, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui 6 mais 6, que é o comprimento, e mais L da largura mais L, que é igual ao perímetro. Então, a gente tem aqui 12 mais 2L, certo? E aí, neste primeiro exemplo, a Renata tem 22 metros de tela, certo? 22 metros de tela. Então, você pode resolver isso de duas maneiras. Você pode substituir aqui a largura da horta por 5,5 e ver se vai dar maior ou menor que 22. Ou você pode igualar isso aqui a 22 e ver quanto que seria a largura a ser descoberta. Vamos usar o primeiro caso, que é mais indicado. Então, fica 12 mais 2 vezes a largura que ela disse que vai usar 5,5. Então, 5,5 vezes 2 dá 11, né? Então, vai ficar 12 mais 11. 12 mais 11 vai dar 23 metros. Só que ela só tem 23 é maior que 22, né? Portanto, conclusão é que a tela não será suficiente. Beleza? Mas, ó, essa largura foi uma largura que ela escolheu, pô, ela poderia ter mudado, né? Então, ela vai variar. Ela vai escolher uma outra largura, no caso 5 metros, que aí eu acho que vai dar. Com certeza vai dar. É, aqui a gente tem um outro contexto também, para calcular o volume de um cubo. Isso é muito importante, tanto na vida prática quanto nos vestibulares. O volume é a multiplicação do seu comprimento pela largura e pela altura. Tá? Então, a primeira pergunta aqui, isso é uma fórmula matemática? Sim, é uma fórmula. O que são V, C, L e A? Bem, V é o volume total do cubo. C será o comprimento do cubo. L, a largura do cubo. E a altura do cubo. Então, dados esses três valores independentes aqui, ó, a gente encontra o volume do cubo, porque ele depende desses três valores. Tá? Então, a gente vai ver mais para frente como relacionar essas coisas, o que é independente, o que é dependente. Isso é muito importante também na linguagem das funções que a gente vai ver. Tá? Então, assim, o volume ele depende dessas três medidas. Bem, na questão 7 aqui agora nos exercícios,
também é uma questão muito tranquila. Você tem número de balas e o preço a pagar. E esse preço ele é variável, então é no contexto das variáveis. Ele vai variar de acordo com a quantidade de balas que você vai comprar. Então eu faço algumas perguntinhas aqui bem tranquilas, nada assustador. O motorista, para cobrar um frete, ele observa no odômetro. O odômetro é quando os quilômetros, que o marcador de velocidade, de quanto distância o caminhão já percorreu. E utiliza a seguinte tabela: 0 km, R$ 10. 1 km, R$ 3,50. 2 km, 17. É uma tabela que ele próprio construiu, tá? Ah, professor, mas como assim? R$ 0 já começa pagando 10? É o critério do motorista, né? Ele só de pedir o serviço para ele tem que ter uma taxazinha de manutenção, que é uma quantia fixa. Que ó, tá aqui, ó, o total a pagar consiste em uma quantia fixa de R$ 10, mas é uma quantia que depende dos quilômetros rodados. Então, qual é a fórmula que permite calcular Y a pagar num frete de X quilômetros? Tá? Então, o Y seria a variável dependente. Ela depende do X, que é quantos quilômetros percorreu, né? Então, assim, fica muito tranquilo. Então, a gente tem que Y é o total a pagar, para quem contratou o caminhão, e X é a quantidade de quilômetros percorrido. Então, Y será igual a note que para 1 km você tem 3,50, mas 10 é a taxa fixa, então seria 3,50 só. 2 km, 3,50 vezes 2 dá 7. 3 km, 3,50 vezes 3 dá 10,50, mais 10, 20,50. Então, o valor será sempre 3,50 vezes a quantidade de quilômetros percorrido mais 10. Então, essa é a fórmula. A letra A, que está perguntando. Então, isso é uma fórmula matemática. Tá? O X é a quantidade de quilômetros e o Y é o preço a pagar. E na B e na C, ele pergunta cada uma para usar essa fórmula aqui. Na B, qual é o preço a ser pago num frete de 34? Então, você vai substituir aqui X por 34. Vai substituir na fórmula. Tá? Então, vai ficar... Enfim, não vou fazer não. É só fazer a continha. 3,50 vezes 34 mais 10. E na letra C, com R$ 311, pode-se pagar um frete por quantos quilômetros? Imagina a situação de que você tem R$ 311 e você quer que o caminhão dirija, leve suas coisas para algum lugar, mas um lugar até onde der. Situação meio complicada, mas é contexto aqui do problema. Então você vai trocar o Y por 311 e fazer a conta. No primeiro caso, basta resolver o primeiro lado o segundo lado da equação. Então você vai resolver uma expressão numérica, basicamente. E na letra C, não. Como o Y está do lado esquerdo e você vai querer encontrar o X, que é a quantidade de quilômetros, você vai resolver uma equação que foi o tópico que a gente trabalhou agorinha, nessa mesma aula, tá? Então, expressões algébricas. Uma expressão matemática contendo letras, números e operações é uma expressão algébrica, tá? Então, quando tiver letras e números e igualdade, não, quando não tiver igualdade, só letras, números, a gente chama de expressão algébrica. Quando não tem letra, só tem número, aí a expressão é numérica, né? Expressão numérica, vocês lembram? A algébrica é muito parecida, tá? É, bem, aqui, quantas rodas há em dois carros? Então,
como é que você faz para montar expressões algébricas na sua cabeça? Quer resolver aqueles problemas? Você faz que nem esse exercício está falando. Primeiro você pensa com 2 carros, depois você pensa com 3 carros, depois você pensa com 8 carros, depois você troca para x carros. Então na letra D a gente tem o seguinte: quantas rodas tem A em x carros? Se um carro tem 4 rodas e eu tiver x carros, a expressão vai ser 4 vezes x, né? Então essa é a expressão algébrica, tá? Aqui também é a mesma coisa, falando sobre um estacionamento, um número de carros estacionados é y. Quantos serão depois de se colocar um outro carro? Pô, você acrescentou mais um, essa é muito fácil. Atualmente Paulo tem X anos. Diga o que significa essa expressão. Diga o que significa a seguinte expressão. Eu acho que esse aqui faltou alguma frase. Ah, tá. A expressão tá ali embaixo, né? Vou fazer uma aqui. Letra A. 2x. O que significa essa expressão se o Paulo tem X anos? Significa o dobro, o dobro da idade de Paulo. Paulo tem X, isso aqui é o dobro. Então, é isso. Para cada uma das figuras, A e B, escreva as fórmulas que permitem calcular o perímetro. Aqui também não vou fazer, porque é tranquilo. Aqui você tem um quadro em que tem uma fórmulazinha, A ao quadrado menos 2B. Para A igual a 3 e para B igual a 5. Aí o menino fala assim, a menininha, basta substituir A por 3 e B por 5. Então, isso chama valor numérico de uma expressão. Então, dada uma expressão, ó, para x igual a 5, calcule o valor numérico. Então, na letra a expressão é 2x. Como ele quer para x igual a 5, você vai trocar o x por 2 e vai achar a resposta. Simples. Calcule o valor numérico da expressão. A mesma coisa, só que ele está dando dois valores. Calcule o valor numérico da expressão. A mesma coisa, só que com um pouquinho mais difícil. Agora, dada a expressão, essa expressão aqui ela vai ser muito usada pela gente esse ano, tá? Essa expressão aqui a gente chama de delta na matemática para resolução de equação de segundo grau, né? Não, na verdade não é o delta, é a raiz de delta, né? O delta só é b ao quadrado menos 4ac, que é a raiz de delta, que é raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o que que ele está te dando? Ele está te dando o a, o b e o c. Então, você só vai trocar os valores aqui e vai fazer a continha. Vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Veja que eu sempre coloco os parênteses. Tá? Uma observação. Então, o b é menos 3, o a é 1 e o c é 2. E aí, fazer continha. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. E 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 vai dar raiz quadrada de 1. Tá bom? Igual a 1. Então, esse delta a gente vai ver muito ele, tá? Mas é uma expressão como qualquer outra. Bem, estamos aqui chegando na metade da nossa aula. Na verdade, a essência, o que é mais importante, eu já passei. Só que depois a gente disseca isso para falar um pouco das estruturas que você já viu no oitavo ano e no sétimo ano, que são as regras matemáticas para se operar com expressões. Então a gente começa falando de monômio, porque é mais simples, e depois a gente passa para os polinômios. Então, expressão algébrica que tem apenas um único termo são chamadas de monômio. O que que a gente considera como termo? Só precisa entender. Por exemplo, aqui a gente tem o monômio 2xy. Isso é considerado um termo só. Ele vai ter duas partes. Ele vai ter uma parte que chama coeficiente e uma que chama parte literal. Tá? Então aqui você está vendo os exemplos de monômios. E o que seria uma coisa que não é monômio? Vamos ver aqui.
Ah, tá. Mas antes, entrar num detalhe. Monômios que têm a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes. Isso é muito importante você guardar, tá? É, a gente vai, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 3x perguntar para você, esses dois monômios são semelhantes, ó? A resposta é não são semelhantes. Ah, mas tem um x, mas é x. Então, por exemplo, se fosse 2xy mais 3xy, aí sim, ó, isso aqui são semelhantes. Isso vai fazer, se você saber diferenciar isso, vai fazer total diferença na hora de você aprender a fazer as operações homonômicas, tá? O que que é um polinômio? Aqui, ó, tem um exemplozinho. Polinômio, isso aqui, por exemplo, é um polinômio, ó. Isso aqui é um polinômio. Então, o termo é quando não tem sinalzinho de mais, ó, e de menos, quando não está separado pelas as operações de adição e subtração. Se tiver só multiplicação, só divisão, aí é um monômio, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem a expressão aqui, ó, dois polinômios, e é interessante, porque se tem só dois termos, é chamado de binômio. Se tem três termos, é chamado de trinômio. E acima disso é chamado de polinômio. Porém, binômio e trinômio também são polinômios. É importante lembrar desses nomezinhos, porque a gente vai precisar deles mais na frente. Então, olha só. Questão 26. Escreva um monômio que traduza as expressões aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer letra A, que é o que a gente já fez ali em cima. O dobro de x. Então, o monômio que representa o dobro de x é 2 vezes x. Acabou. Letra B, a metade de x. Tá, a metade de x é x dividido por 2, que é a metade. Ou, se você preferir, 1/2 vezes x. Então, dá na mesma. Vou deixar para vocês fazerem. Separe por grupos de termos semelhantes. Então aqui você vai pegar e vai separar tudo que é 5xy. Você vai procurar xy, xy e vai um grupinho, aí faz um quadrado. Vai colocando aqui e separando, tá? Tranquilo. Agora vamos fazer as operações. Então você tem que entender, eu acredito que você entendeu o que é termo semelhante e o que não é, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos já para o exercício. Qual o resultado da expressão A mais A mais A? Então, ó, isso aqui é um monômio. O monômio A, ele é equivalente, ele é igual a 1A. Então, quando não tiver nenhum número no coeficiente, é porque é 1. Então, se eu tenho 1A mais 1A mais 1A, e eles são semelhantes, então, na verdade, eu posso somar, tá? Eu tenho 3A. Aqui, 3A mais 2A, eu tenho 5A. Tranquilo? Aqui, por exemplo, eu tenho 5P menos 3P. Isso é igual a 2P, tá? Ó, um P, mais um P, mais um P, mais um P, mais um P. Aí você está tirando menos P, menos P, menos P. Então, olha só o que acontece. P menos P dá zero, P menos P dá zero, P menos P dá zero. Sobrou 2P, esse cara aqui. É, escreva a expressão simplificadas, as expressões simplificadas que representam o comprimento dos tubos. Então, letra A, x, x e 5. Como é que fica essa expressão? X mais x, 2x mais 5 mais 5. Tá? Tranquilo? Simplifica as expressões reduzindo os termos semelhantes. Quantos são 3 picolés mais 2 picolés? Então, reduz, simplificar é isso. Em vez de escrever picolé, chama de x, né? Então, aqui você vai reduzir, ó.
Letra A, 4m mais m. Esse aqui é igual a 5m. Lembrando que aqui tem 1, né? Tá tranquilo, né? Sempre que for semelhante. Esse aqui. O número de cada retângulo é obtido adicionando o número dos dois retângulos situados abaixo. Vamos ver se é verdade? Então, escreva uma expressão simplificada no retângulo colorido superior. Então, olha só, eu tenho aqui menos 7 e menos x, e aí o resultado menos 7 menos x, é a soma dos dois. Então aqui, menos 2x menos 7 vai ficar menos 2x menos 7. E esse superior aqui, ó, ele vai ser a soma do de baixo. Então vai ser menos 2x menos 7 somado mais, abre parênteses, menos 7 menos x. Então, estou somando esse retângulo aqui com esse retângulo aqui. Por isso que eu usei os parênteses, para separar os sinais. Mas como aqui é positivo, eu posso eliminar os parênteses. Vai ficar menos 2x menos 7 menos 7 menos x. Agora eu posso organizar eles. Posso colocar o x do lado do x e o 7 do lado do 7. Aqui é semelhante, aqui é semelhante. Então vai ficar menos 3x menos 7 com menos 7 dá menos 14. E a expressão acaba aqui. Voilà. Questão 37. Simplifique as outras expressões, reduzindo os tempos semelhantes, só que agora com fração, mas é a mesma coisa, tem que tirar MMC. A questão 39. Supondo que a unidade medida é metro, represente a expressão que permita determinar o comprimento do tubo A, B e C. Então, o que você vai fazer? Você vai analisar aqui, por exemplo. Olha o tubo B. Vamos ver o tubo A. O tubo A, ele não é esse pedaço todo aqui, menos esse pedaço, o que sobra não é o tubo A, ó. É isso que ele quer, ó. O tubo A é igual a 2x, que é o tubo todo, menos x. Então, o tubo A será x metros. Acabou, tá? Então é para fazer isso com o B. Quem que seria o B? Ó? O B é isso aqui tudo. Seria 9 mais x mais o A, ó, mais 2x. Então o B seria 9 mais 2x. Entendeu? Agora mais operações. Aqui, agora é a multiplicação, tá? Então é a mesma coisa que a gente fazia com o número lá, ó. 4x ao quadrado vezes 4x ao quadrado. Então a gente pode usar a propriedade comutativa. A vezes B é igual a B vezes A. Eu posso trocar a ordem deles. Então aqui, ó, vou trocar a ordem. Então vou ficar 4 vezes 4 vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então só troquei a ordem deles. Então aqui, ó, 4 vezes 4 dá 16. X ao quadrado vezes x ao quadrado é a matéria da semana retrasada. Conserva a base, somos expoentes. 16x à quarta. Então, potenciação aí a gente está usando. Tá bom? Então, e na divisão a mesma coisa, né? Na divisão a mesma coisa. Eu tenho, por exemplo, na letra A, 14m ao quadrado dividido por 7m. Então, eu vou escrever isso na forma de fração, que é o que eu gosto mais. E aí você nota que eu posso pensar isso de maneira que ficasse assim, ó, 14 dividido por 7, m ao quadrado dividido por m. Eu posso separar. 14 dividido por 7 é 2. M ao quadrado dividido por m conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, 2m é a expressão. Tá? Tranquilo também. Questão 55. Veja a figura. Escreva a expressão que represente a área do retângulo. Porque ele quer a área do retângulo. Então, você pode pensar de duas maneiras. Que a área do retângulo pode ser a área amarela mais a área azul.
Ou você pode fazer tudo de uma vez. Vamos fazer assim. Amarela seria base 5 vezes a altura 3x. Mais azul seria 4x a base vezes a altura x. Então isso aqui vai ficar 5 vezes 3, 15. 15x. Mais 4 vezes 3, 12. X vezes x, x ao quadrado. Então a expressão é essa aqui, ó. Mas ele quer a expressão que representa a área do retângulo amarelo. Ah, tá. Do amarelo é só 15x. Do azul, 12x ao quadrado. Que representa a soma das áreas azul e amarelo. Então essa é a resposta. 15x mais 12x ao quadrado. E calcule 3x vezes, abre parênteses, 4x mais x. Essa letra D, na verdade, é uma segunda forma de calcular a área desse retângulo, né? Então, note. O que seria a base aqui, ó? Seria 5 mais 4x, vezes quem que é a altura? 3x. Então, a letra D é isso, ó, tá? Isso aqui tem que dar 15x mais 12x, porque aí eu tô falando a mesma coisa, né? Questão 56. Observe a figura em que estão representados dois retângulos e calcule mentalmente a sua área. Então, aqui ele não quer que você use caneta nem lápis, calcula mentalmente. Então, provavelmente deve ter alguma sacada aí em relação a esse aqui que eu acabei de falar, ó, de você separar os retângulos, né? Então, se você for pensar aqui, a área do retângulo é menor, é 3x vezes y, 3xy, e a do maior é 7x vezes y, 7xy. Ah, já consegui fazer de cabeça. Somando os dois dá 10xy. Então, multiplicação de polinômios. Então, tudo isso que a gente fez aqui foi com monômio, de multiplicar. Agora, para polinômio, a gente vai aprofundar isso na próxima aula, quando a gente vai estudando os trinômios, os produtos notáveis. Mas olha só, um terreno retangular de lado A e B, então teve suas medidas aumentadas em A mais 5 e B mais 5. Então, imagine que o terreno era esse aqui, ó, primeiro, ó. O terreno era esse aqui, ó. Só esse aqui. E aí aumentou do lado A 5 unidades e aumentou do lado B 2 unidades. Certo? O que que acontece? Isso aqui vai gerar outros três retângulos. Tá? Então vai o 5B, o 2A e o 10, que é 5 vezes 2. Né? Então, como é que eu faço algebricamente essa ideia aqui de A mais 5, que é um binômio, né? Um polinômio de dois termos, vezes B mais 5. Eu vou aplicar uma propriedade chamada propriedade distributiva, chuveirinho. Então, eu vou multiplicar A vezes B, A vezes 2. Então, vai ficar A vezes B, AB, A vezes 2, 2A. E eu vou multiplicar aqui o 5, aplicar distributiva também. 5 vezes B, 5 vezes 2. Então, vai ficar 5 vezes B, 5B, 5 vezes 2, 10. Então, note que o que eu encontrei na distributividade é o mesmo que na representação geométrica. Então, eu tenho aqui o AB, que é o que eu já tinha antes. Aí eu tenho 5B, eu tenho 2A e eu tenho 10. São os quatro retângulos, tá? Beleza? E aí a gente para aqui, ó, porque não tem mais o que fazer, porque eles não são semelhantes, ó. 5B, 2A, AB e 10. Então, para aqui. Tá? Então, questão 60. Teste suas habilidades. Então, é para você aplicar aqui a distributividade. Eu vou fazer a letra A aqui, mas acho que é desnecessário, porque eu acabei de fazer. Mas isso aqui vai ser muito importante na próxima aula, quando a gente estiver estudando os produtos notáveis. Então, aqui vai ficar x vezes x, x vezes 3. Vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. E agora, duas
vezes x, 2 vezes 3. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Olha que aqui dá para a gente melhorar e reduzir, porque eu tenho dois termos que são semelhantes. O 3x e o 2x. Então, isso aqui vai ser x ao quadrado mais 5x mais 6. E essa é a expressão. Esse cara aqui é chamado de trinômio, porque ele tem três termos. Quando eu multiplico um binômio por outro binômio, eu posso encontrar um trinômio. Tá? Questão 61. Observe um retângulo representado na figura. Então tem um retângulo grande e aí ele foi coberto por uma parte azulada. E aí ele pede para você escrever primeiro na letra A o polinômio que representa a medida da área azul. Então eu não vou fazer essa não, porque ela é bem divertida, né? Na letra B, vamos fazer. O que que você, aqui é porque eu posso fazer vários raciocínios. Eu não queria induzir vocês, mas como é que você acharia a área azul? Bem, uma ideia seria o seguinte: a área azul seria igual à área total menos a área branca, né? Então a área azul, a total seria esse retângulo todo que é base, 4x, vezes a altura, que é 3x menos 5, menos a área branca, que é essa aqui, ó. Seria base, que é 4x, menos 3, vezes a altura, que é x. Então você reduz os termos semelhantes aqui, você vai encontrar a expressão. Faça x igual a 5 para a área. Então depois que você encontrar a expressão simplificada, você substitui x por 5. E ele faz uma pergunta interessante. Nesse exercício, x pode ser 1? Então, o que aconteceria se o x fosse 1 aqui? A gente estudou a questão de conjunto na última semana, né? Vamos olhar para a altura do retângulo maior. O que acontece com a altura se o x é 1? Vai ficar 3 vezes 1 menos 5. Seria igual a menos 2. E não existe altura menos 2. Não existe. A altura ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 0,1, mas negativa não tem. O mais baixo que você seja, né? É isso. Por último aqui, um probleminha também tranquilo. Não vou nem comentar. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, eu aguardo vocês às 14 horas, ao vivo, para tirar as dúvidas, tá? Um forte abraço. Valeu!